Olá, eu sou o Rogério Castro, jornalista do Diário da Região, e está começando mais um Pinga Fogo entre os candidatos a prefeito de Rio Preto. Hoje com a presença dos candidatos Edinho Araújo, do PMDB, e João Paulo Rilo, do PT. Lembrando que o formato do programa é 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta, 1 para a réplica e mais 1 para a tréplica. Em comum acordo entre vocês, quem começa? Edinho pode começar? Então, por favor, candidato, a pergunta. Candidato, São José do Rio Preto é tida como uma das cidades mais importantes do Brasil, com uma população superior a de diversas capitais do país. Tenho orgulho de ter administrado essa cidade por 8 anos. E cuidei muito do aspecto da limpeza, da organização do espaço público. Qual a sua opinião sobre o estado de abandono em que se encontra a nossa cidade? Eu só vou esperar o cronômetro. Bom, Edinho, Rio Preto chegou numa situação caótica de manutenção. Mas vale lembrar que ela tem um problema de manutenção ao longo dos anos. Eu mesmo, quando fui vereador, eu investiguei a manutenção da cidade por meio de uma comissão especial de vereadores, uma SEV, em que você era administrador, era prefeito à época, em que a gente tinha um problema de manutenção. A cidade ficou num determinado tempo completamente esburacada, e eu questionava essa velha forma que se repete agora de manutenção do asfalto da cidade. E ali nós investigamos e provamos que, primeiro, tem uma inversão de valores e um descontrole por parte da prefeitura em relação ao tapa-buraco e o recap. O tapa-buraco, ele deve ser feito, né, de maneira pontual, de maneira quando o buraco ele é eventual. Quando ele é estrutural, você tem que fazer o recap com massa boa, com massa quente. Então, esse problema de manutenção da cidade é muito antigo e tem que ser superado. Você tem uma velha forma de fazer a manutenção da cidade, e não tem um planejamento, uma continuidade. A verdade é que a cidade foi crescendo muito e os velhos métodos de manutenção, eles foram superados. Então, ali ficou provado, Edinho, que na tua administração também se fazia o tapa-buraco ao invés do recap. E vou um pouco mais para trás. Em 2004, foi o ano que eu fui eleito, mas ainda não era um vereador. O vereador Marco Rilo fez uma SEV também, né, em que provou que existia uma política errada e, mais do que isso, existia um superfaturamento. Tanto é que uma sindicância feita depois comprovou, né, que ele estava certo
e a prefeitura fez uma correção. Pena que corrigiu e puniu apenas uma empresa, sendo que o gasto ao longo de 4 anos foi de quase 20 milhões. Ou seja, né, provavelmente nós todos fomos roubados numa política equivocada de tapa-buraco. Então é necessário a prefeitura não ficar refém, né, do desleixo e mais, de empreiteiras mal intencionadas e de grupos, muitas vezes internos, mal intencionados. Então é antiga essa história da manutenção frágil na cidade. Repito, eu mesmo provei, né, quando vereador, que existia uma política equivocada de tapa-buraco, que o recap, que é o ideal, que ele é mais duradouro, com massa quente, era colocado na gaveta e privilegiava uma política errada de manutenção e mais, que não era possível você fazer o acompanhamento e fiscalizar, ou seja, o tapa-buraco ele acaba sendo uma esteira de corrupção. Réplica para o candidato Edinho Araújo. Além do cuidado com a cidade, pretendemos agilizar os processos que tramitam nas diversas secretarias da Prefeitura. Isso é importante. Depois da conquista democrática, depois de tantas conquistas sociais, a população espera do poder público eficiência, um bom atendimento. É isto que pretendemos implantar de forma definitiva na Prefeitura, se for a vontade de Deus e dos eleitores de São José do Rio Preto, que eu retorne à Prefeitura, motivando uma formação continuada dos servidores e com relação a esta questão de tapa-buraco, de recap, nós faremos aquilo que for realmente importante, porque não tem sentido numa rua você ter praticamente 70% de tapa-buraco. Ali caberia o recap. É questão de boa administração. Réplica para João Paulo. Bom, é importante que todos nós aprendemos com o que está acontecendo. Inclusive o Edinho Araújo, que na sua época, infelizmente, repetiu o mesmo modelo. É verdade que a cidade hoje está caótica do ponto de vista estrutural. Mas, repito, aquela época foram 2 SEVs. Uma na primeira gestão do Edinho e outra na segunda, que provou que o serviço de tapa-buraco era equivocado. Se fazia tapa-buraco ao invés de recap. E foi provado também um superfaturamento. Tanto é que a própria prefeitura, na época em que o Edinho era prefeito, ficou obrigada a montar uma sindicância e reconhecer que o trabalho do vereador Marco Rilo estava correto no que diz respeito ao superfaturamento e ao equívoco de manutenção. Eu fico feliz hoje que o Edinho, com os erros do passado e com os erros do presente, aprendeu isso, que não se faz tapa-buraco ao invés de recap. Continuando o Pinga Fogo, agora é a vez da pergunta de João Paulo Rilo. Bom, Edinho, eu defendi em 2008, pautei o debate da Universidade Federal. Hoje você recuperou este debate, só que, infelizmente, você foi 8 anos prefeito da cidade e nunca pautou esse debate da importância da Universidade Federal. Eu aprovei, em 2013, a Constituição da região metropolitana em Rio Preto. Um tempo recorde, em 2 anos de trabalho na Assembleia, eu aprovei. No seu programa de governo hoje, consta também a região metropolitana. Eu fico feliz em saber que as minhas ideias, as minhas propostas estão sendo tão valorizadas assim. Então eu gostaria que você desenvolvesse, na sua concepção, né, como seria a Constituição da região metropolitana de Rio Preto, quais os benefícios que ela traria para a nossa cidade. Resposta para o candidato Edinho Araújo. Nos anos 90, se não me engano, 92 ou 93, deputado estadual à Assembleia Legislativa de São Paulo, representando São José do Rio Preto e esta região, tive a oportunidade de apresentar um projeto criando a região metropolitana de São José do Rio Preto. Portanto, há mais de 20 anos. Fico feliz em ver agora você, João Paulo, retomando esta ideia que lá atrás nós já tínhamos colocado na pauta de discussões. É claro que há aí uma questão com relação à iniciativa, se compete ao parlamentar ou ao executivo. Esta é uma questão que se trava na Assembleia, predominando
pelo que me parece, a questão da iniciativa do Executivo, portanto, do governo estadual. Entendo que essa é uma questão que ela hoje está muito mais presente do que há 20 anos atrás, mas como nós sempre procuramos enxergar essas questões a longo prazo e sempre tivemos esta visão, e este é o dever do homem público, do representante, é enxergar muito à frente do seu tempo, porque a população tem a luta do dia a dia, o trabalho, as dificuldades, e o representante popular tem esse dever. Considero que a questão de locomoção, a questão de transporte coletivo, a questão educacional, sobretudo, você colocou, e nós tivemos a oportunidade de juntos ir ao ministro da Educação, há 4 anos atrás, levarmos esta reivindicação, e eu sou um persistente, um determinado. Eu nunca desisto das lutas. Todos sabem das lutas regionais que teve esta região ao longo dos anos. A ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná foi uma luta de décadas. Conseguimos. E agora eu sinto que é o momento de buscarmos cursos federais gratuitos para a população, para os jovens que precisam ter a oportunidade de ensino. E vamos juntos, como fizemos na Faculdade de Medicina de Rio Preto, que foi também uma luta nos anos 90, quando estadualizamos a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Enfermagem. Eu entendo que essa não é uma luta de um só, é uma luta que tem que ser muito bem conduzida e liderada pelo prefeito. Lamentavelmente, esse prefeito não discutiu, não pautou. É esta agenda que São José do Rio Preto tem que ter, uma agenda onde o prefeito, após as eleições, desmontem-se os palanques e vamos em frente, buscando aquilo que melhor representa e a população reclama. E a Universidade e o Instituto Federal é um deles. Antes da réplica do João Paulo, quero lembrar aos internautas que ao final do programa, perguntas que vocês fizerem serão repassadas aos dois. Então é muito importante aí que vocês mandem perguntas para a gente. Agora a réplica do candidato João Paulo Rio. Edinho, o seu projeto ele é de 93 e ele não tramitou na Assembleia. Ele nunca foi levado a sério, tanto é que ele foi arquivado. E depois você teve a oportunidade de retomar esse tema num posto importante. E aí nós temos acordo. Você foi prefeito durante 8 anos e nunca pautou a questão de uma administração regionalizada, como este prefeito também não pautou. A região metropolitana, ela trará benefícios importantes para a cidade. Primeiro, ela vai ser constituída por um fundo. Segundo, um conselho deliberativo de gestores, de prefeitos, conselhos temáticos com a sociedade civil e um conselho de desenvolvimento, uma agência reguladora de desenvolvimento, que é muito importante. Nós trataremos de plano regional, plano diretor regional, mobilidade urbana, a luta por uma universidade federal, que você ganha mais força, e o mais importante, Edinho, nós vamos discutir a estruturação da saúde de maneira regionalizada, para desafogar o hospital de base e devolver ele ao riopretense, que tem direito também de utilizá-lo. 1 minuto para a tréplica do candidato Edinho Araújo. Nós temos exemplos de outras regiões metropolitanas no estado e no país. O que devemos fazer é exatamente buscar um bom modelo, para que nós possamos aqui implementar, e muitas vezes erros cometidos nós não faremos. Haverá um ganho, poderemos recuperar todo esse tempo que essa discussão ficou aí adormecida, mas eu quero reiterar que há mais de 20 anos atrás levantamos esta tese e que não tinha talvez o apelo que tem hoje, porque cabe a mim, e eu pude representar com o projeto, e você mesmo confirma aquilo que eu estou dizendo. Portanto, eu acho que este é o momento. A conurbação da nossa região hoje ela é muito mais acentuada, como todos nós sabemos, aproximadamente 450 mil habitantes é a população de São José do Rio Preto, maior que de muitas capitais, e a região e os municípios que estão ao redor na discussão das políticas públicas, isso se faz necessário. Agora 1 minuto para a pergunta do candidato Edinho Araújo. Candidato, João Paulo, assumi a prefeitura em 2001. Dentre tantas carências,
A questão do meio ambiente estava relegada a um plano secundário. Não havia políticas definidas para um setor tão importante e estratégico para a cidade e para o seu futuro. Qual é o seu projeto na defesa do meio ambiente de São José do Rio Preto? Bom, Edinho, a questão do meio ambiente, primeira coisa, talvez seja o tema do futuro, o tema mais importante para todos nós. O mundo trata a questão dos recursos naturais de maneira muito séria. E não tem como você tratar uma questão tão séria dessa sem envolvimento da sociedade. Infelizmente, no seu governo, neste governo, não tem um conselho de meio ambiente municipal deliberativo, com participação técnica de decisões, com participação da sociedade. Seria muito importante. Neste governo, como no seu governo, as áreas incluídas no perímetro urbano, elas eram feitas de maneira obscura na Câmara Municipal. Infelizmente, o seu governo não vetava. E quem era secretário do seu governo, na época, Orlando Bolsoni, também se omitia, não vetava, não fazia uma discussão. A primeira questão para a gente cuidar bem do nosso meio ambiente é você criar um conselho municipal de desenvolvimento urbano, um conselho municipal de meio ambiente e não permitir inclusão de áreas no perímetro urbano que não respeite o plano diretor, que não respeite a questão ambiental. É necessário a gente ter um plano de saneamento sério, que envolve água, que envolve destino de lixo, resíduos sólidos, a preservação das matas ciliares, a preservação do nosso meio ambiente, do lençol freático, um plano de arborização em Rio Preto que nunca foi feito. Rio Preto está aquém de uma medida preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que determina uma quantidade de árvores por habitante. Nós estamos muito longe disso. Então, a verdade é que nós nunca cuidamos do nosso meio ambiente de maneira adequada. E uma outra questão importante, o SEMAI foi sucateado com o nítido objetivo de ser privatizado. Tentou-se isso no passado também, e a sociedade impediu que ele fosse privatizado. É o grande recurso que nós temos. O SEMAI, ele é altamente lucrativo, e você tem que fazer um plano de expansão agora, para garantir água e tratamento de esgoto. Então eu aproveito, Edinho, agora até para, embora não seja a minha vez de perguntar, mas para abordar esse tema e você fica à vontade para falar ou não. O primeiro projeto que você enviou para a Câmara era no sentido de fazer concessão da água e do esgoto de Rio Preto. Depois voltou atrás por conta de uma pressão da sociedade e criamos a autarquia. Depois tinha um vereador chamado Edmo, da sua base, da famosa Emenda 80, que nós derrubamos na Câmara, que queria privatizar o esgoto. Todos nós sabemos que tem que ter um plano de expansão agora. Eu gostaria de saber também qual é a sua posição. Eu sou contra qualquer privatização ou concessão, porque o SEMAI é lucrativo e é um patrimônio de Rio Preto. Você também poderia falar sobre isso. Qual é o seu projeto de futuro para o SEMAI? 1 minuto para a réplica do candidato Edinho Araújo. Bom, eu tenho a obrigação de responder a sua questão, com relação à pergunta que ele fez sobre meio ambiente, qual o seu planejamento, o seu programa. Considero que a proteção do meio ambiente é uma urgência e uma ação continuada da administração pública. Nós tivemos a oportunidade, isso é um fato. Qual é a realidade? O SEMAI foi instituído por nós. Fomos nós que criamos a autarquia SEMAI em São José do Rio Preto. Uma empresa enxuta, uma empresa onde não tinha um cabide de emprego político, todo ele formado de técnicos, e que apresentou os resultados que aí estão, ou que foram na época extremamente eficientes, que foi o fim da falta d'água e depois a conclusão da estação de tratamento de esgoto, que é uma obra da história de São José do Rio Preto. Isso é saúde. 1 minuto para a tréplica do candidato João Paulo Rio. Bom, eu vou ser muito claro aqui que é muito importante. Esse é um tema estrutural e estratégico para a cidade. Eu sou contra qualquer tipo de concessão da água e do esgoto, porque compreendo que esse é um patrimônio que tem que ser cuidado pelo próprio povo. O SEMAI é altamente lucrativo, repito, tentaram privatizar a nossa água e esgoto no passado. A sociedade de Rio Preto se mobilizou e não permitiu, e não me permitirá novamente. Então eu vou ser muito claro,
sou contra qualquer tipo de concessão. Por que eu tratei a questão da água como fundamental? Porque ela é estratégica para qualquer plano de meio ambiente. É necessário plantar mais árvore, um plano municipal sério de arborização da cidade. É necessário você montar um conselho municipal de meio ambiente deliberativo. Nada melhor do que você envolver a própria sociedade na preservação da própria casa. A cidade é a nossa casa, é a casa coletiva. E educação ambiental desde cedo, nas escolas, para o cidadão crescer com a consciência de preservação da sua própria casa. Antes da pergunta de 1 minuto, né, para o João Paulo, quero lembrar que nós estamos chegando aí à terceira e última rodada do Pinga Fogo, programa inédito, né, que o Diário lançou nesta eleição de prefeito a Rio Preto, de prefeito para Rio Preto. Lembrando que nesta terça, dia 20, teremos um duelo entre Orlando Bolsoni, do PSB, e Cauel Lotti, do PSDC. Candidato João Paulo, 1 minuto para a pergunta. Edinho, um problema que vem desde a sua gestão e que não foi resolvido, aliás, se agravou, é a questão de vaga em creche. Além de outras questões estruturais, desde a valorização do professor, da educação infantil, da valorização da merenda, mas especialmente a questão de vagas. Nós temos muitas mães que não têm onde deixar os seus filhos hoje. Quando eu fui vereador, eu fui procurado por dezenas de mães. Isso está registrado, inclusive, pelo Diário da Região. Fizemos uma grande audiência pública na Câmara, reivindicando do seu governo soluções para a falta de vaga em creches. Mostra um nítido descaso com a educação e com o planejamento da cidade. A partir daquela minha iniciativa, junto com as mães, o Ministério Público passou a agir e exigir do seu governo providências sobre vaga em creches. Eu queria saber se você está preparado, caso for eleito prefeito, para não repetir esse erro. Resposta para o candidato Edinho Araújo, 3 minutos. O candidato João Paulo, acho que é preciso refrescar a memória. Quando assumimos a prefeitura, o déficit em creche em São José do Rio Preto era imenso. Nós fomos resolvendo paulatinamente, colocamos como prioridade, tinha como secretária da Educação o professor Tadini no primeiro momento, em seguida a professora Duda, que realizou um excepcional trabalho, criamos a creche noturna, portanto foi um trabalho intenso e todos sabem, aqueles que são diretamente ligados à educação, a grande evolução que tivemos na ampliação de vagas em creche por toda São José do Rio Preto. Me lembro que logo que assumi, ali no bairro Santo Antônio, havia um prédio que estava inacabado e como fizemos ali, concluímos, e uma creche que está ao lado ali da unidade de saúde, próximo ali da escola Darcy Ribeiro. E foi assim, por todos os bairros da cidade e ao final do nosso governo, praticamente colocamos esta situação em ordem, com muito trabalho e com muita dedicação, porque entendo que creche é importante na vida das trabalhadoras, dos trabalhadores e para o início da formação intelectual das crianças. Creche é necessária, é prioridade do nosso governo e tenho absoluta certeza que nós vamos enfrentar essa questão que hoje, aumentada a população de São José do Rio Preto, nós temos que ter sempre isto presente, que é fazer as creches dos locais onde são necessários. Hoje, parece-me que elas encerram as suas atividades por volta de 17 horas, as mães ainda estão no trabalho, eu tenho ouvido essa reclamação das mães, nós vamos ampliar o horário das creches, vamos ver a necessidade de creches do período noturno, creches com um período maior, adequando de acordo com a realidade. O que nós vamos fazer, João Paulo, e você sabe que aí eu tenho uma marca que todos conhecem, que é do diálogo, do entendimento, as portas abertas, o professor opinando, criticando,
todos sabem que eu tenho um espírito democrático, porque tenho absoluta certeza que este ainda é o melhor método que um prefeito pode aplicar, de transparência, de honestidade. E ao final do nosso governo, de 8 anos, a avaliação da população, analisando todos os aspectos, era de quase 80% de aprovação do nosso governo, e devo isso ao conjunto de secretários que estiveram comigo. 1 minuto para a réplica do candidato João Paulo. Bom, a creche, a questão de vaga em creche, você tem saídas do presente a médio e longo prazo. Por falta de planejamento, por falta de organização, de estudo, de pesquisa, a cidade não conseguiu se organizar para atender a demanda, que poderia ter sido feito com planejamento e inteligência. Como não foi feito, você tem um problema imediato. A mãe que não tem a vaga próximo à sua casa, não adianta você dar uma vaga para ela a 5 quilômetros e dar o passe, porque você inviabiliza a produtividade da mãe. A mãe tem um desejo de trabalhar. Então é necessário garantir o transporte, um belo mapeamento e um transporte seguro da prefeitura. A médio prazo, o remanejamento, a construção, a ampliação, onde for possível, de creche e a construção de novas creches. E um estudo, Edinho, que é possível. Você faz pela rede de saúde, pela rede social. A cidade pode prever, se for inteligente e planejada, onde vai aumentar a demanda para não permitir falta de vaga em creche. 1 minuto para a tréplica do candidato Edinho Araújo. Dentro desse espírito de uma administração democrática, dialogando com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, com até mesmo o Poder Judiciário, nós vamos realmente fazer esse trabalho, porque é fundamental que São José do Rio Preto enfrente essa questão. A educação é básica, a educação desde os seus primeiros momentos da vida da criança, isto é importante para a mãe que trabalha, para a mãe que precisa trazer esse recurso que é fundamental hoje para o sustento da família e para a educação. Portanto, vamos ocupar de forma racional, recuperando os prédios públicos. O que eu percebo é um verdadeiro desleixo. A cidade precisa e os equipamentos públicos exigem uma manutenção e também o custeio e a merenda e todo o carinho que as crianças merecem. Isso vai voltar a acontecer em Rio Preto. Agora vamos iniciar a terceira rodada de perguntas e quem inicia é o candidato Edinho Araújo. 1 minuto. Candidato João Paulo, no nosso governo, tivemos a oportunidade de criar a Secretaria da Mulher, que foi uma das primeiras prefeituras do Brasil a ter esta secretaria. Entendemos que a integração entre secretarias na área social são importantes. Também a interlocução nesta área com a Delegacia da Mulher. Qual a sua proposta para a valorização de mulheres, pessoas com deficiência, raça e etnia? Bom, Edinho, a valorização da mulher na política faz-se necessário, especialmente no momento em que, infelizmente, nós tivemos uma mulher íntegra, honesta, sem nenhuma condenação, apiada do poder, golpeada do poder por um grupo elitista, um grupo machista, um golpe muito frio numa mulher. Isso, obviamente, influencia todo o ambiente, influencia a atmosfera nacional e faz com que, especialmente as mulheres, mesmo aquelas que no primeiro instante defendia o impeachment, hoje passam a pensar e refletir. E a história logo, logo vai recuperar a verdade e restabelecer que, infelizmente, o avanço que nós tivemos na participação da mulher, na valorização da saúde da mulher, na valorização da contribuição política da mulher, foi simbolicamente destruída num gesto que a história vai recuperar. Na minha opinião, Secretaria da Mulher, ela tem que ser mais do que um emblema, uma peça de marketing. A Secretaria da Mulher tem que atuar não apenas em políticas de prevenção à violência contra a mulher, de empoderamento da mulher, de garantia, de criar ambiente para que a mulher tenha coragem de denunciar o agressor, mas vai além disso.
a mulher ela deve pautar questões fundamentais para ela. Por exemplo, como a questão da creche. Você ter vaga em creche, você estender o horário para que a mãe possa trabalhar, isso é dignidade e autonomia da mulher. Isso é você tratar a mulher, né, de maneira valorizada, com a grandeza que ela merece e deve ter. Isso é paridade de gênero. Isso é igualdade de gênero e não você tratá-la como uma coitada que precisa de uma política pública para recuperá-la. Nossa política é inversa. A mulher, de fato, ela é companheira e protagonista do processo, junto com os homens. Em relação à política para a pessoa que convive com alguma deficiência, nós somos muito claros no nosso programa de governo. A cidade precisa se preparar para isso. Você não consegue, Edinho, de uma hora para outra, em 1 ano, em 2 anos, transformar Rio Preto numa cidade completamente acessível. Mas você pode escolher nos principais pontos da cidade e construindo rotas de acessibilidade, fazendo educação sobre acessibilidade e dando garantia para essas pessoas, envolvendo elas num processo de discussão que é o mais importante. Eu estou fazendo isso na campanha, eu estou ouvindo as pessoas. Nós ouvimos para construir o nosso programa de governo, estamos ouvindo agora para defender as nossas propostas na campanha. Fiz caminhadas com pessoas que convivem com alguma deficiência para mostrar e para aprender também as dificuldades. Nada como você vestir a pele daquele que tem uma dificuldade. Então, a Secretaria de Defesa da Mulher e dos Direitos de Todos, ela vai ter protagonismo fundamental na nossa administração. Agora, 1 minuto para a réplica do candidato Edinho Araújo. É preciso resgatar a importância destas políticas para as mulheres, para as pessoas com deficiência, promovendo, portanto, o respeito a todas as raças e etnias. E é isto que nós fizemos no passado. Eu me recordo que a professora Maureen, que era uma companheira nossa no primeiro mandato vice-prefeita, esteve à frente dessa secretaria, buscando o que havia de mais atual na discussão nacional desses temas. Portanto, o São José do Rio Preto esteve à frente, foi vanguardeira, foi pioneira na Secretaria da Mulher. E é isto que nós queremos que volte a acontecer em São José do Rio Preto. Esse respeito e de uma política de inclusão de todas estas áreas e a mulher voltando a ter, por parte do poder público, todo o respeito, assim como todas as outras raças e etnias. Agora 1 minuto para a tréplica do candidato João Paulo Rilo. Bom, os espaços de participação, eles são muito importantes. E é necessário a gente construir políticas públicas, de fato, de inclusão. Hoje, uma preocupação da mulher é com a saúde dela e da sua família. A preocupação dela é o direito ao trabalho. Então, você preparar a rede municipal de saúde para cuidar da mulher, você não permitir que falte ginecologista, que não falte pediatra, é muito importante como política pública da mulher. Eu penso que a Secretaria da Mulher, ela tem que fazer interface direta, ela tem que ter um poder de fiscalização e construção de políticas públicas. É necessário, repito, estender o horário de creche para a mãe trabalhadora, que tem o desejo de passar e pegar o seu filho, não tem tempo hoje. Você discutir, Edinho, a capacitação das pessoas. Rio Preto tem condições de gerar mais e melhores empregos, especialmente para as mulheres, dada a sua sensibilidade e inteligência. Mas é necessário um plano de capacitação, inclusive das mulheres, para a gente gerar mais e melhores empregos para elas, para as mulheres. Antes da pergunta do João Paulo para o Edinho, a penúltima do programa, quero lembrar que tudo que for visto aqui, ao vivo, também vai ficar à disposição do internauta no site do Diário, no portal www.diariodaregião.com.br e também na página do jornal no Facebook. Queria agradecer também a presença do pessoal que está trabalhando aqui por trás das câmeras, o Marco Aurélio Barbosa, que é o nosso cinegrafista, o Luiz Felipe Regis, o nosso estagiário que está aqui com o cronômetro entre os candidatos, sob a batuta do editor-chefe Milton Rodrigues e da editora Maria Helena Covre. João Paulo, 1 minuto para a pergunta. Edinho, no seu primeiro governo, você teve como secretário o médico sanitarista, professor da FAMEP, Cacau Lopes, que me acompanha hoje, que é coordenador do nosso programa de governo.
O Cacau, dada a sua história de defesa do SUS, da saúde pública, é uma das principais referências em saúde pública, conseguiu humanizar e melhorar o atendimento à saúde, reduzir casos de dengue e, junto com os trabalhadores da saúde, ele convenceu a administração da importância das 30 horas, que é uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Você se convenceu no primeiro momento, num ano eleitoral, infelizmente, depois que ganhou a eleição, você retirou dos trabalhadores, criando um grande conflito e baixando a qualidade do atendimento. Hoje, você tem como grande avalista do seu programa de saúde o Eleusis Paiva, que é o empresário da saúde, que pensa completamente diferente do Cacau. Expostas essas contradições, que garantia a população tem que de fato você vai melhorar a saúde em Rio Preto? 3 minutos para a resposta do candidato Edinho Araújo. Eu quero dizer que tive como secretário da Saúde 2 figuras excepcionais, o Cacau Lopes e o Arnaldo Almendos, que realmente estiveram à frente e que apresentaram resultados que foram muito positivos. E eu fico feliz de você destacar esta área da nossa administração, porque eu era o prefeito e fomos nós que indicamos essas pessoas para estarem à frente desta área que é, sem sombra de dúvida, muito sensível. Eu quero dizer da honra que tenho de ter agora ao meu lado, como candidato a vice-prefeito, o Dr. Eleusis Paiva, que é professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que é um político e renomado nesta área e que conhece e que tem participado de grandes temas, de grandes debates na área da saúde, tanto em São Paulo quanto nesse país. Nós entendemos que a área da saúde é uma área que precisa ter uma permanente discussão e nós temos que buscar financiamento, tanto na área federal quanto na área estadual. Ao tempo em que fomos prefeito, mais do que a lei manda, nós aplicamos na saúde e fizemos realmente um grande trabalho. Eu quero aqui dizer da minha alegria e vejo hoje o reconhecimento de todos aqueles que trabalham na saúde no tempo que nós fomos prefeito, porque havia democracia sobretudo. E é isto que nós vamos voltar a implantar na área da saúde. Nós vamos ter, como sempre tive, o comando da administração. Todos sabem que quem está, a quem eu me reporto é o povo que me elege, tá certo? E eu vou procurar as melhores cabeças, como sempre fiz, independentes e que possam apresentar os resultados que a população espera. E esta questão de horas de trabalho, nós vamos estar sempre permanentemente discutindo isso, a questão de pontuação. Eu sou um político aberto, que eu procuro sempre ouvir as pessoas para fazer o melhor. O meu objetivo qual é sempre? É o atendimento à população. O prefeito tem que ser o primeiro dos servidores públicos. E nós temos que ter sempre em vista qual é a realidade financeira, qual é a abrangência do serviço a ser prestado. Então eu não tenho nenhuma preocupação de trabalhar com as melhores cabeças e vamos buscá-las e estou sempre aberto a todos os partidos. Eu sou homem do diálogo, do entendimento, me curvarei à verdade e à realidade dos fatos. Portanto, Rio Preto vai voltar a ter uma saúde para todos, com democracia no funcionamento e nas atividades. 1 minuto para a réplica do candidato João Paulo Rio. Edinho, a questão aqui é disputa de conceito. A verdade é que quando o Cacau sai da secretaria, porque não foi cumprido com ele, com os servidores, o pacto das 30 horas, a saúde ela despenca em qualidade de atendimento, aumenta casos de dengue, de certa forma desestrutura, porque é disputa de conceito. Como o Cacau bem me ensinou, saúde é gente cuidando de gente e tem que ter prioridade. Portanto, aqui nós temos uma diferença muito grande. O teu vice, que é o avalista da saúde, ele tem um conceito completamente diferente de saúde, voltado para o lucro. Ele não é um homem dedicado à saúde pública, ele é um empresário da saúde. O respeito, mas o conceito dele é completamente distante da necessidade do povo. Nós precisamos recuperar a confiança do servidor da saúde. Infelizmente, ou felizmente, não é o prefeito que vai atender o povo no balcão.
que vai atender na UBS. É o médico, é a enfermeira, é o atendente. Esse precisa estar valorizado. Precisamos recuperar a confiança dele, instituindo para valer um plano de cargos, salários e carreira para todos os servidores da saúde. 1 minuto para a tréplica do candidato Edinho Araújo. Eu tenho andado a cidade e vejo uma preocupação muito grande e uma reclamação da população com relação à demora dos exames, à demora das cirurgias, e vejo que a preocupação do atual governo foi muito com a estética, com a construção física. Nós vamos voltar a recuperar aquele sentimento, que é a valorização de todos os profissionais que trabalham na saúde e a eficiência do serviço. Por isso que nós instituímos, talvez isso lhe preocupe um pouco, a questão do padrão poupa-tempo. Padrão poupa-tempo é um estilo, é uma forma de fazer com que as coisas aconteçam, não haja tanta demora nos exames, não haja tanta demora nas cirurgias e, portanto, vamos buscar parcerias. Aquilo que o doutor Eleusis, que é o nosso candidato a vice, tem dito. O São José do Rio Preto tem 3 faculdades de medicina, tem bons equipamentos, vamos buscar parcerias para resolver o problema da população. Lembrando que amanhã tem mais uma rodada do Pinga Fogo entre os candidatos Orlando Bolsoni e Cauel Lotti. Edinho Araújo, 1 minuto para a pergunta. Candidato João Paulo, nós hoje vivemos um tempo com relação à necessidade de informações. A Lei Federal 12.257 de 2011 é conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Considero importante que a população possa ter todas essas informações para poder acompanhar, para poder criticar. Portanto, eu queria saber qual é a sua visão sobre este tema, a informação como um direito constitucional do cidadão. 3 minutos para a resposta de João Paulo Rilo. Edinho, o meu candidato a vice, Plínio Gentil, ele é um procurador de justiça. Um homem que foi promotor público de base e hoje está no topo da carreira como procurador de justiça. Ele topou o convite de ser candidato a vice-prefeito, porque ele é uma testemunha do meu trabalho como deputado. Eu digo isso, não digo com alegria, não. Digo com tristeza. Que talvez eu seja o único deputado da cidade, entre federal e estadual, que combate a corrupção e luta por transparência. Sou autor de mais de 40 representações na Justiça, em parceria com o Ministério Público, para acompanhar contratos, para dar transparência ao governo do Estado, investigar atos de corrupção. Assinei todas as CPIs e sou autor de leis importantes no que diz respeito à transparência. Primeiro, é necessário você, de fato, criar, dinamizar da transparência à administração pública. Começa por informatizar setores estratégicos importantes, como a saúde, que nunca foi informatizada, nem no seu governo, nem no atual governo. Você ter conselhos deliberativos é muito importante. Infelizmente, Edinho, na sua gestão, os conselhos deliberativos só eram aqueles garantidos por lei federal, que é o da saúde e da educação, e depois da assistência social e da criança e do adolescente. Não tinha mais nenhum conselho deliberativo. Transparência pressupõe participação popular. O que dá dinamismo, o que dá transparência de administração é participação direta do cidadão. O plano diretor do município foi construído dentro de um gabinete por uma única ou 2 pessoas na sua gestão. Não teve. Foram algumas audiências públicas para inglês ver, sem a participação, sem a construção e a participação da sociedade. O próprio orçamento participativo, que era uma bandeira nossa, quando estivemos juntos, construímos juntos o programa de governo na sua primeira gestão, ele foi desconfigurado ao longo do tempo, porque não tinha reserva orçamentária para ele ser de verdade. Funcionou apenas como uma ouvidoria. Então, Edinho, sobre transparência, é necessário que a transparência não seja apenas uma peça de marketing. Transparência pressupõe participação popular. A política moderna hoje não permite mais um prefeito que se utilize de estratégias de marketing ou
da velha forma de centralizar tudo e imprimir a sua personalidade na administração pública. O que nós temos que imprimir na administração pública é a personalidade coletiva, é a personalidade da cidade. E que essa descrença política que existe hoje, o sintoma é o distanciamento. Para as pessoas se aproximarem, elas precisam participar. Nós vamos instituir conselhos municipais deliberativos, porque essa luta faz parte da minha história. Infelizmente, no seu governo, você não criou nenhum conselho municipal deliberativo, fora aqueles que já estava previsto por lei federal. 1 minuto para a réplica do candidato Edinho Araújo. O nosso governo foi um governo democrático. O orçamento participativo foi o primeiro da história de São José do Rio Preto. Ouvíamos a cidade por todos os cantos, em todos os locais, em todos os equipamentos sociais. Lá nós realizávamos as reuniões, ouvindo a população. Portanto, eu quero reiterar que a transparência e a participação do nosso governo foi algo extremamente positivo. E que a população, ao final, reconheceu e destacou como um governo bom e ótimo para aproximadamente 80% da população. Reitero que eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é governar com as pessoas, ouvindo as melhores cabeças. O político, ele não precisa querer saber tudo, ele tem que saber ouvir, ter a humildade e a coragem de implantá-la. É questão de gestão, e isso eu sei fazer. 1 minuto para a tréplica do candidato João Paulo Rilo. Sobre transparência, Edinho, o que eu gostaria de ouvir de todos os candidatos, especialmente de você que já foi prefeito, é que você de fato vai empoderar as pessoas, que você vai criar mecanismos de participação e de decisão direta das questões estratégicas de futuro da cidade. Infelizmente você não é assertivo, você não é direto sobre isso. Eu vou ser. Nós vamos criar conselhos deliberativos com participação da sociedade. Uma outra questão de respeito à transparência, gostaria também que você fosse direto, teve a oportunidade de fazer isso em outros debates, não fez. Nós vamos fazer revisão e auditoria em todos os contratos suspeitos da prefeitura, especialmente o contrato do transporte coletivo, que aqui esse jornal Diário da Região já revelou. Tem uma empresa contratada que é especialista em fraudar, ou seja, este contrato é fruto de uma fraude. Então eu gostaria que você fosse assertivo. Quando se fala de transparência, são coisas diretas como esta. Fazer auditoria nos contratos suspeitos e delegar poder ao povo de verdade. Bom, estamos chegando aí à última rodada de perguntas de candidato para candidato. Lembrando que o leitor pode participar enviando perguntas pelo Facebook. Agora é a vez de João Paulo Rilo, então, para a sua última pergunta. Edinho, o teu programa eleitoral fala muito de segurança pública e está falando muito da Guarda Municipal, em fazer uma relação com a Polícia Civil e Militar. Queria restabelecer a história aqui. Quando fui vereador, fui procurado pelos guardas municipais, que foram aprovados num concurso feito pela sua gestão e que estavam desesperados porque o concurso ia caducar, ia perder a validade e eles não seriam chamados. Foram dezenas de atividades, reuniões, audiências públicas, pressão, uma saudável pressão para te convencer a chamá-los, porque senão a guarda ia virar só uma peça de marketing. Você tinha feito compromisso com eles na eleição e depois não cumpria quando foi reeleito. Então, Edinho, dada essa contradição muito grande, qual é a garantia que o povo pode ter que, de fato, você vai fazer aquilo que você não fez em quase 5 anos, do concurso até o funcionamento da Guarda, até o final da sua gestão, para melhorar a segurança pública em Rio Preto? 3 minutos para a resposta do candidato Edinho Araújo. Qual é o fato concreto? Convocamos, fizemos valer o concurso, instituímos a Guarda Municipal. Esse é o fato concreto. Agora, quais as circunstâncias, se foi com a pressão de A, de B ou de C, a grande verdade é que nós realizamos aquilo que era decorrente da lei e havia um desejo da população que era a implantação da Guarda Municipal. Agora, vamos avançar ainda mais. Já tive a oportunidade de ter um contato com a Coronel Helena, da Polícia Militar,
com o responsável, que é o diretor-geral da Polícia Civil, e vamos trabalhar em conjunto. A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm que interagir. É isto que nós vamos fazer, sob a liderança do prefeito. Segurança pública, e você sabe, João Paulo, é uma questão, é uma obrigação do Estado. Mas a prefeitura pode fazer, nós não podemos ficar indiferentes às reclamações. E quantas pessoas eu ouço por esta cidade que vem me dizer que foi assaltado ela, foi assaltado o filho, o estabelecimento comercial. Vamos colocar câmeras nas escolas para que nós possamos proteger melhor as nossas crianças. Vamos fazer com que a cidade possa ter aquilo que há de mais moderno em termos de instrumentos para fazermos esta vigília permanente. É isso que São José do Rio Preto precisa, é de um trabalho integrado, é de consciência e você atingir aquilo que é básico, que é a questão da educação, que é você ocupar esses equipamentos que existem por todos os pontos, por todos os bairros de São José do Rio Preto, que estão mal conservados, que você precisa primeiro conservá-los, fazer uma programação de atividades culturais, sociais, esportiva, para que o jovem possa ter a ocupação desse tempo e crescer, aproveitando o seu talento, a prefeitura estimulando com eventos culturais, festivais, atividades esportivas. É necessário que tenha vontade política e nós possamos ter em cada secretaria as pessoas certas para aquele papel, para aquela função que é fundamental no sentido de fazermos de São José do Rio Preto uma cidade mais segura, integrando essas polícias no sentido mais educativo. É isso que nós precisamos voltar a ter em São José do Rio Preto, a educação como base nas escolas, envolvendo as sociedades, aquelas entidades que estão diretamente ligadas e que querem participar. É isso que eu sinto, um desejo de participação, e vai chegar esse tempo. 1 minuto para a réplica do candidato João Paulo Rilo. Bom, essa sua superficialidade, fragilidade na proposta sobre um projeto para a guarda, um projeto de segurança, talvez se explique na sua recusa à época em instituir a Guarda Municipal. Aliás, Edinho, quando você fala em trabalhar de maneira conciliada com a polícia, você iniciou, depois de muita pressão, iniciou a Guarda já criando conflito, escalando ela para atuar no trânsito. Ela não tinha sido preparada para isso. A gente expôs, de primeiro momento, a Guarda a um trauma que marcou ela para o resto dos tempos. Então, primeira coisa é essa. Quando se fala em trabalho integrado, primeira coisa, um plano de fato de inteligência, uma central de inteligência, um belo estudo do origem das ocorrências, tem que ter origem das ocorrências. A Guarda Municipal, ela pode contribuir com a inteligência, para depois você estabelecer a parceria, a boa convivência dela com a Polícia Militar e a Polícia Civil, respeitando as prerrogativas e competências de cada uma delas. Então é isso que nós vamos fazer de fato, porque eu acredito que a Guarda Municipal possa contribuir com a cidade. Tréplica para Edinho Araújo. Eu sou do fazer. Ouço, avalio, aprofundo, estabeleço a contradição de pontos de vista e decido. Eu sou um executivo. Sei fazer, ao longo da minha vida pública, por onde passei como executivo, deixei a minha marca de correção, de transparência, de honestidade e de resultados positivos. Portanto, é isso que nós vamos voltar a fazer em São José do Rio Preto. Esta área precisa ter um olhar muito atento, é prioridade do meu governo, a segurança pública, repito, dever do Estado, mas que nós da Prefeitura vamos procurar, interagindo com as polícias civil e militar, ouvindo o Ministério Público, onde estão os pontos, onde há um setor, onde precisa ter um olhar mais agudo. É isso que nós vamos fazer. É um governo aberto, dialogando com todas as instituições e todos os poderes para atingir o bem comum. Muito obrigado, candidato. Encerrada a fase de perguntas entre os dois candidatos, vamos agora para a primeira pergunta do internauta. E é para João Paulo Rilo. Fabiano Jesus é quem pergunta. João Paulo Rilo, explique
se o PT de 2000, 2004 é diferente de hoje, quando esteve com Edinho. Poderia explicar se Edinho de 2012 é diferente quando estiveram juntos? Rilo esqueceu dos problemas de Edinho em 2012? O Fabiano, se eu não me engano, o Fabiano Jesus é um militante do PSTU, não é mesmo? Então, o Fabiano é aquele que contribui com a desagregação e a desunião do campo progressista no Brasil. Fabiano, primeiro te atualizar, né? Em 2004 nós rompemos com o Edinho Araújo por falta de cumprimento de palavra do partido dele, o PPS, com o nosso, em que ali estava escrito que o PT indicaria o vice-prefeito independente de quem, era uma prerrogativa do partido. Isso gerou o nosso rompimento. Estivemos junto com o Edinho Araújo em 2000 e acho que foi uma decisão correta. Compusemos o governo, né, derrotamos uma proposta conservadora à época na cidade, não protagonizada pelo Manuel Antunes, mas por aqueles que davam sustentação a ele. A política é assim, feita de proposta, de programa, Fabiano. Então, à época, acho que foi correto. Tivemos o Maxwell como secretário da Assistência, o Marco Rilo como secretário de Serviços Urbanos, o Cacau como secretário da Saúde, a Mauri como vice-prefeita, e foi uma administração que teve avanços sociais importantes. Você que atua na educação, graças à nossa pressão e o acúmulo, nós pudemos aprovar ali um plano de cargos, salários de carreira para parte dos trabalhadores da educação. Em 2004, rompemos, por conta de descumprimento da palavra. Em 2012, o Edinho me apoiou como deputado federal, preferiu não disputar a eleição e me apoiou. Ou seja, o nosso programa de governo recebeu o apoio do Edinho e não o contrário. Devo dizer que, à época, o Edinho foi muito correto com a gente e o apoio nos honrou muito, porque foi prefeito, tinha experiência. Não significa que não temos as nossas diferenças. A política, Fabiano, exige mais do que retórica, muito mais do que bravata, né, e discurso político. Exige prática política e coerente. Nós entendemos que sempre tivemos do mesmo lado. O Edinho, ora estava de um lado, ora teve do outro. Também é um direito dele sobre isso. O que importa é que nós temos o mesmo programa de recuperação das políticas públicas importantes na cidade, né, de evolução da cidade, de modernização da participação popular, de geração de emprego, de enfrentar os novos desafios, compreendendo a nova realidade, que é a democracia brasileira, que está em disputa agora. E nós estamos de um lado e o Edinho de outro. Mas eu agradeço a pergunta e faço sugestão para que vocês também discutam política com mais senso de realidade. Pode fazer bem, inclusive, para a categoria que você representa. Obrigado, João Paulo. Agora uma pergunta do internauta para o candidato Edinho Araújo, é de Fernando Monteiro. Edinho, no seu governo, o trem caipira vai finalmente apitar? Sim. O trem caipira é um bom projeto sério. Schmidt tem o turismo religioso, gastronômico, e nós precisamos recuperar esta memória do trem, que eu tive a oportunidade de viajar daqui a São Paulo de trem, e portanto está na história de São José do Rio Preto. Quantas vezes eu vejo matérias publicadas nos grandes jornais do Brasil, onde regiões estão recuperando trechos, colocando o trem nos trilhos. Quando assumimos a prefeitura em 2001, onde as finanças estavam arrebentadas, as empresas todas deficitárias, um déficit imenso da prefeitura, e naquela época a lei de responsabilidade fiscal entrava em vigor. Procuramos inicialmente sanear as finanças da prefeitura. E depois fomos buscar aquilo que era fundamental para que a cidade pudesse voltar a ter educação, saúde e todos os meios que a população realmente reclama. O trem caipira, nós
vamos colocá-lo para funcionar. Fizemos em 2001 continuidade de todas as obras, todas elas. Não deixamos uma sequer sem que fosse concluída, porque entendemos que o dinheiro gasto inicialmente é preciso ter o respeito do administrador. E, lamentavelmente, não foi isso que ocorreu com a administração, que abandonou durante 8 anos este projeto, que teve a aprovação da Caixa Econômica Federal, que teve a aprovação de todos os órgãos envolvidos e que eu considero importante para o turismo de Schmidt, para o entretenimento das crianças. É um projeto que nós vamos realmente recuperá-lo, porque quais são as opções de turismo que tem São José do Rio Preto? Além da represa municipal, nós vamos recuperar esse sentimento, fazer com que Rio Preto possa ter atrações em todas as suas áreas. O turismo gera emprego, gera renda. Vamos recuperar de novo a Swift, que quando eu assumi estava totalmente abandonada, era um depósito de tudo que era imprestável. Vamos fazer com que a Swift volte a ser a Universidade Livre das Artes. E Schmidt, os nossos distritos, como Talhado, tem a vocação para a agricultura, para o agronegócio, para a produção. Schmidt tem esta vocação do doce, da gastronomia, do religioso, e o trem caipira vai voltar aos trilhos. Vamos agora para as considerações finais dos dois candidatos. Antes, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos dois, que encerram no programa de hoje a participação deles no Pinga Fogo, e agradecer também ao leitor, ao internauta que acompanhou esse programa até agora. João Paulo Rilo, 1 minuto. Agradecer mais uma vez aqui o Diário da Região pela oportunidade de cumprimentar o candidato Edinho Araújo. Dizer à população que nós estamos entrando na reta final da campanha e está ficando claro qual é a proposta de cada um. Se existe 2 campanhas fortes que se igualam, que ficam disputando, se estapeando pelo passado. Ou seja, candidaturas que representam mais do mesmo. Tiveram as suas importâncias? Claro que tiveram. Fizeram coisas importantes para a cidade? Claro que fizeram. Mas os desafios que não enfrentaram naquela época, não enfrentarão agora. Isso está claro também. Então, para você, eleitor, você acha que a cidade, de fato, tem que retornar ao passado, tem que voltar e não enfrentar os velhos desafios, que continuam novos desafios, você deve votar, de fato, nessa candidatura. Se você acredita que Rio Preto pode avançar, enfrentar novos desafios e dar uma nova dinâmica, me coloco como alternativa para o seu voto. Obrigado. 1 minuto para o candidato Edinho Araújo. 15 metas. Cuidar das pessoas e da cidade, recuperar a cidade e a autoestima dos riopretenses, participação e transparência, cidade sustentável, cidade amiga do idoso, da criança, do adolescente, cidade protetora do meio ambiente e dos animais, cidade inovadora, empregos qualificados, cidade da cultura e do esporte, cidade receptiva e acolhedora, cidade educadora, do infantil ao superior, serviços de saúde de qualidade, padrão poupa-tempo, eficiência administrativa, funcionalismo qualificado e motivado, consolidar vocação de metrópole regional, planejamento urbanístico de médio e longo prazo. É isso que nós vamos implementar, se for a vontade de Deus e do povo de Rio Preto, de que eu volte a governar essa cidade com transparência e honestidade. Muito obrigado. Vamos chegando então à reta final do Pinga Fogo. Lembrando que nesta terça-feira, 9 da manhã, a gente volta com a presença dos candidatos Orlando Bolsoni e Cauel Lotti. Na quinta-feira, dia 23, o último Pinga Fogo desta eleição, com Carlos Arnaldo e Daniel Inhani. Muito obrigado, internauta, leitor do Diário, que nos acompanhou até aqui. E amanhã, terça-feira, repetindo, Orlando Bolsoni e Cauel Lotti. Muito obrigado.